Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Esse é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming. Nesse episódio de hoje, vamos falar sobre o fenômeno chamado enshittification, que vamos chamar aqui, numa tradução livre, de merdificação das plataformas. Nas 2 últimas décadas, as plataformas digitais deixaram de ser meros intermediários tecnológicos para se consolidarem como infraestruturas essenciais da vida social, econômica e informacional. Redes sociais, marketplaces, aplicativos de mobilidade, serviços de streaming e mecanismos de busca passaram a organizar fluxos de consumo, comunicação, trabalho e até participação política. Nesse contexto, consolidou-se uma promessa fundacional, a de que a mediação algorítmica produziria mais eficiência, personalização e conveniência para todos. Entretanto, a experiência cotidiana dos usuários parece apontar em direção oposta. Plataformas antes percebidas como intuitivas e centradas no usuário tornaram-se progressivamente mais saturadas de publicidade, menos transparentes em seus critérios de visibilidade e mais orientadas à maximização de engajamento e extração de dados. É nesse cenário que emerge o conceito de enshittification, formulado por Cory Doctorow para descrever a degradação estrutural e previsível das plataformas digitais ao longo do tempo. Segundo essa formulação, as plataformas seguem um ciclo relativamente estável. Em sua fase inicial, priorizam a experiência do usuário, oferecendo serviços eficientes, muitas vezes subsidiados, com o objetivo de atrair e reter massa crítica. Na fase seguinte, passam a reequilibrar suas prioridades em favor de anunciantes e parceiros comerciais, introduzindo publicidade invasiva, pay-to-play e mecanismos de ranqueamento patrocinado. Por fim, quando já consolidaram posição dominante e elevados custos de saída, orientam-se quase exclusivamente à captura de valor para acionistas, ainda que isso implique deteriorar simultaneamente a experiência de usuários e parceiros comerciais. Esse processo não deve ser compreendido como um desvio pontual ou falha de governança, mas como a expressão de um modelo econômico específico, o chamado capitalismo de plataforma, baseado em efeitos de rede, lock-in, financiarização e exploração intensiva de dados comportamentais. A degradação torna-se, assim, não um acidente, mas uma etapa funcional de maximização de valor. A intensification, merdificação, portanto, não é apenas descrever a piora da experiência do usuário, mas examinar a reorganização de poder nas arquiteturas digitais contemporâneas. Quem define regras de visibilidade, quem captura valor, quem suporta riscos e quais os instrumentos normativos capazes ou não de reequilibrar esse ecossistema. É esse o tema do episódio de hoje. Então, Caitlin, nos diga, por favor, como é que nós poderíamos definir enshittification? Na verdade, ficamos até na dúvida sobre a tradução desse termo, mas optamos por uma tradução mais literal. Mas do ponto de vista do conteúdo, o que significa isso em termos analíticos? Realmente é uma piora da experiência do usuário? É apenas isso? Ou é um modelo estrutural de extração de valor que vem sendo adotado pelas plataformas? Eu acho que é um pouco dos dois, Ana. A gente tem, de fato, eu acho que, na verdade, a piora da experiência do usuário no uso de determinada plataforma, ela é decorrente necessariamente dessa modificação ou desse extrapolamento do uso da estrutura da plataforma como um instrumento, né, de extração de valor total, né, de um aniquilamento completo do que seria eticamente, né? A gente já vai voltar a falar sobre a questão ética, mas eticamente relevante para dentro de um sistema, né, de capitalismo de plataforma.
E aí a medificação, né, eu vou usar esse termo, gente, porque, como a Ana falou, né, a gente estava decidindo se a gente ia fazer a tradução expressa, né, do intensification para merdificação ou para porcarização. A gente resolveu poupar os porquinhos e a gente vai ficar na merdificação mesmo. Aliás, esse termo, intensification, foi eleito em 2023, né, a palavra do ano no dicionário americano, justamente porque representava naquele momento, né, um resumo dessa estrutura de plataformas que foi concebida, ainda que não originalmente dessa forma, mas foi levada ao extremo, né, a um extrapolamento de exploração dos dados e da manutenção daqueles usuários, daquelas plataformas em condições que são cada vez menos, não só para os usuários, né, mas para terceiros, né, que se relacionam com esses usuários, né, essas plataformas irão ficando cada vez menos interessantes para os usuários e para os terceiros que realizavam, por exemplo, negócio com esses usuários, mas, ao mesmo tempo, o custo dessas pessoas de saírem dessas plataformas era demasiadamente grande. Então, era como se a gente está diante de uma situação em que a gente fica preso num quarto com pessoas com as quais você não quer estar, mas você não consegue sair daquele quarto porque você não consegue extrair valor fora daquele ambiente. A gente tem vários exemplos, né, de merdificação dentro dessa estrutura de capitalismo de plataforma, né? E o Cory Doctorow, que é o autor desse livro chamado Intensification, né, que serve como fonte para o nosso programa de hoje, né, para o nosso episódio de hoje, ele é um repórter, né, ele é um jornalista crítico, bastante crítico, né, e o próprio Dr. Ele traz né, os quatro maiores exemplos que a gente tem de plataformas, né, que ficaram merdificadas. Facebook, o Google, a Amazon e a Uber. Eu acho que a gente poderia botar outras aí também, plataformas merdificadas, como, por exemplo, Netflix, a Spotify, que quando surgem, e aí aqui, né, a gente está falando das três fases, quando elas surgem com uma promessa muito interessante de uma estrutura que permitiria, né, aos usuários dessas plataformas realmente explorar as potencialidades daquele determinado serviço que estava sendo prestado. A partir de um determinado momento, as pessoas, os usuários daquelas plataformas, deixam de ser vistos como usuários e passam a ser vistos como insumos, né? Valores a serem explorados por essas próprias plataformas. E aí você já está naquele ambiente merdificado, né? Precário, degradado, você acaba ficando preso naquele ambiente porque o custo de você sair de lá é muito mais alto que o de você ficar. A gente pode trazer alguns exemplos aqui. Eu vou trazer um exemplo da minha vida pessoal para ver se a gente consegue ficar mais claro ainda para os nossos ouvintes. Eu sou assinante do Amazon Prime. E sendo assinante do Amazon Prime, eu tenho uma série de benefícios da Amazon, inclusive com é, isenção de pagamento de taxa de entrega, desconto em determinados produtos e tal. Para mim, é muito mais conveniente estar naquela plataforma, mesmo sabendo que eu conseguiria possivelmente um produto de melhor qualidade, com um preço ou igual, ou até mesmo inferior em outro local, mas ali é um local onde estão, em tese, todas as pessoas que seriam os meus fornecedores de produtos e serviços. Outro exemplo, a gente estava falando agora sobre o Kindle, né? Eu tenho um Kindle. O Kindle é um leitor de livros da Amazon e ele tem um sistema que não conversa com nenhum outro sistema de leitores de livros, de e-books, né? De e-books, né? Não lê. Então, ou você não consegue, na realidade, a metificação significa isso também, você não consegue fazer uma operação de saída desse ambiente que você fica literalmente preso. Então, vamos pensar aqui, Ana, eu tenho no meu Kindle mais ou menos hoje uns 5.000 livros. Vamos supor que eu não queira, estou insatisfeita com o serviço da Amazon e eu quero migrar para um outro serviço qualquer, um Apple Books da vida. Eu não consigo fazer isso sem perder absolutamente toda a propriedade, que na verdade nem é tão propriedade assim, dos livros que eu já comprei. Então, esse é um exemplo da medificação. A promessa da entrada é muito bonita,
você fica preso depois você fica preso dentro daquela plataforma e você não consegue ver uma luz no fim do túnel de como sair daquela situação que é totalmente precária, totalmente merdificada e você é, realmente não se vê consumindo em outro local. É mais ou menos isso que é o gentrification, resumidamente. E voltando a essa própria pergunta, eu concordo com você que é um pouco das duas coisas, né? E a gente também precisa entender o que seria esse modelo estrutural de extração. Me parece que o problema talvez não seja nem algo específico das plataformas, mas algo que é inerente ao próprio capitalismo. Você tem um modelo Sim. que, sem competição e sem regulação, ele pode levar à extração máxima de valor a qualquer preço, inclusive ao preço de danos a usuários e parceiros comerciais, externalidades negativas e tantas outras questões. A gente até vai Uhum. voltar a falar sobre esses temas mais adiante. Talvez, e muitos sustentam essa tese, esse não teria sido o propósito inicial das plataformas, ou seja, independentemente Sim. delas terem naquelas fases iniciais de terem que seduzir o mercado consumidor, adquirir massa crítica, e para isso necessariamente investir na qualidade dos serviços, talvez naquele momento elas não pensassem: olha, depois que eu tiver massa crítica, agora eu vou entrar na fase da merdificação. Mas como a governança do modelo de negócios ela é algorítmica, os algoritmos foram pouco a pouco entendendo que quanto mais dados eles extraem dos usuários e parceiros comerciais, quanto mais publicidade eles colocam, quanto mais dark patterns, quanto mais manipulações eles, na verdade, podem viabilizar, mais eles vão conseguir engajamento, mais eles vão conseguir extração de renda do consumidor. Mas eles vão conseguir esse tipo de objetivo. E aí a gente volta ao ponto: se você não tem uma regulação, se você não tem concorrência, já que a maioria dos usuários fica presa em poucas plataformas, então, na prática, essas plataformas podem ditar com muita facilidade as regras do jogo. E daí a gente está Uhum. vendo uma degradação, não só na qualidade de serviços, mas no fluxo informacional. Temas, aliás, que já foram abordados em vários outros podcasts, ou seja, abusos, desinformação, uma violência excessiva. O livro, inclusive, trata da questão também dos salários, né? De como esse processo de merdificação ele vai tendo tentáculos, ele vai se projetando na vida social em várias esferas que vão do consumo à esfera pessoal, à esfera da cidadania e também à esfera do trabalho. E é muito interessante, né, Uhum. que ele tem uma colocação no livro mostrando que, a rigor, esse tipo de modelo, quando ele chega a esse nível de extração sem limite, sem fronteira, ele acaba implodindo a própria lógica capitalista, que é uma lógica de competição pelo Exatamente. mérito, por qualidade de serviço, por melhor preço. Como boa parte desses serviços às vezes não é nem precificado, então a competição pela qualidade teria que ser um vetor competitivo fundamental. Eu achei interessante que ele faz referência ao livro Tecnofeudalismo, né, do Varoufakis, para mostrar, Sim. olha, sob a premissa de supostamente estarmos diante de um capitalismo digital, talvez estejamos voltando para um novo tipo de feudalismo, em que agentes extremamente poderosos conseguem extrair renda sem gerar valor, conseguem cobrar pedágios e uma série de outras tarifas, por assim dizer, dos seus usuários comerciais ou pessoais, mesmo explorando excessivamente os dados dessas pessoas, mesmo sem prestar um serviço equivalente ou com mínimo de qualidade. Então, são pontos Uhum. aqui importantes para a nossa reflexão, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que, ao fim e ao cabo, né, quando a gente está, vamos falar de regulação já já e questões econômicas também, impactos econômicos, regulatórios, né? Mas ao fim e ao cabo, o que acontece é que é, quando você tem um serviço, né, produto barra serviço oferecido por meio dessas plataformas que são monopolistas, né, ou semi-monopolistas, a ideia, né, dessa centralidade inicial, né, do sujeito que vai ingressar naquela plataforma, inclusive com uma ideia meio de exclusividade, né? Tipo, olha, você é um assinante Amazon Prime, você é um adquirente proprietário de um Apple, de um iPhone.
Então, essa ideia dessa centralidade inicial do usuário, dessa noção, né, de que aquele ali é um serviço que é interessante, que é exclusivo, que é importante, essa é uma dinâmica própria do capitalismo, mas que ela só consegue se manter como tal se o produto ou serviço, num mercado, né, saudável, né, se esse produto ou esse serviço de fato se comprovarem como sendo de excelência, que trazem algum tipo de exclusividade, etc, etc. Se não, você perde o fornecedor ou a plataforma perde essa relevância. O problema é que no momento em que você tem essa modificação, né, de uma nova reconfiguração, uma reconfiguração, melhor dizendo, né, do que seria uma prioridade econômica para aquela plataforma, né, o que acontece é que existe quase como um shift, né? Então, a nossa ideia, como por exemplo Amazon, tá? Eu estou falando da Amazon, gente, mas eu vou falar dos outros também. Mas quando você pega a ideia da Amazon, que é um marketplace gigantesco, né? Então, a ideia da Amazon original nem era essa, né? A ideia da Amazon original era vender livros, mas vamos pensar na Amazon como o grande shopping center que a gente tem hoje, né? A ideia da Amazon era basicamente vender coisas mais barato para pessoas. E a grande parada da Amazon era a logística, né, de entregar rápido coisas boas, pegar coisas boas rapidamente para pessoas que estão na ponta. Né? A partir do momento que se descobre que a Amazon consegue reconfigurar a prioridade econômica dela, dizendo, não, nosso trabalho, nosso serviço não é esse, nosso serviço é explorar, sugar não só o usuário final, né, quem vai adquirir, o consumidor final, mas também explorar e utilizar aqueles que vão utilizar o marketplace como local de venda desses produtos e serviços para retirar lucros dos dois lados. A partir do momento que se reconfigura essa relação, a degradação dessa experiência, né, a metificação da experiência da plataforma fica evidente, fica presente. Eu vou pegar o exemplo vou continuar na Amazon, né, só para pegar esse exemplo, eu acho que todo mundo deve passar pela mesma situação. Aliás, todas elas, é importante deixar claro, né? Todas essas que eu mencionei, né? Amazon, a Facebook, Apple, Uber, enfim, todas já foram investigadas em algum momento na Europa, pelas órgãos de regulação econômica europeus. Alguns, inclusive, já receberam multas milionárias, né? No Brasil, a gente tem um caso do iFood e da Apple no CAD também, né? Então, a gente tem alguns casos interessantes que não falam diretamente do conceito de metificação, mas que, de uma certa forma, a gente pode chegar a ele, né? Então, no caso da Amazon, né, a grande questão diz respeito à investigação concorrencial. O que que acontecia, né? Na União Europeia, especialmente na União Europeia, houve, né, essa investigação de falha concorrencial, porque se acusa a Amazon de examinar, de utilizar os dados de vendedores independentes para o desenvolvimento de produtos próprios, que são os chamados private labels, e, portanto, as práticas de autopreferência nos chamados buy boxes e nos próprios rankings de busca. Então, basicamente, funciona da seguinte maneira. A Amazon, e esse exemplo é um exemplo da Amazon, que o próprio Dr. Ock trouxe no livro. Nos Estados Unidos existia um site chamado diapers.com, fraldas.com, que era um site que servia justamente para vender fraldas e produtos, né, para crianças, para bebês. A Amazon viu naquele site uma grande oportunidade e o que ela fez foi uma tentativa de buyout. Eles fizeram uma proposta de compra da diapers.com. Eles negaram, falaram, a gente não quer vender para vocês, a gente vai manter o nosso negócio, tranquilo, liberdade econômica, vá fundo. E o que que a Amazon começou, fez, e o que ela vem fazendo, né, reiteradamente, em vários outros casos, o que ela fez foi simplesmente passar a vender fraldas e produtos para bebês, né, diretamente contra, né, esse concorrente direto, que é a Diapers.com, por preços absolutamente irrisórios, forçando a própria Diapers a perder valor de mercado, porque o consumidor, afinal de contas, ficou preso dentro daquela plataforma da Amazon, a um ponto que a Diapers acabou fechando. E
E o que isso tem a ver com a merdificação? Justamente porque a gente perde a possibilidade de concorrência. E, inclusive, né, a possibilidade de você, numa plataforma que é conhecida como marketplace, se essa própria plataforma, que é o marketplace, ela fica responsável, ela passa, melhor dizendo, a produzir os seus produtos que vão vender e ranquear os produtos que ela própria vende, né, num primeiro momento, né, como primeira busca, ou primeiro, melhor dizendo, resultado de busca, né, a gente tem aí na realidade, um monopólio em todo sentido, né? A pessoa está vendendo, a pessoa está oferecendo serviço, fazendo produto e vendendo produto e ranqueando o seu próprio produto num grau elevado, num primeiro resultado. Então, essa é uma ideia, só para dar um exemplo, é uma ideia do que seria a mertificação dessa plataforma. Sim. E é muito interessante o cuidado que o autor dá à questão da concorrência e à questão da regulação. Aliás, a merdificação, ela, na verdade, pode até ser um pretexto para ele desenvolver uma série de ideias, né? Para quem gosta de concorrência, o livro tem capítulos a respeito do tema, inclusive também com uma postura um pouco mais otimista quando supostamente se teria uma volta do antitruste para essas questões, mas basicamente o autor é muito claro dizendo: olha, eu parto da premissa que mercados não funcionam bem. Se a gente neutraliza sozinhos, né, ou seja, uma espécie de Uhum, regulação, quase que uma inexistência de regulação, e quando a gente neutraliza a regulação específica que poderia acontecer no âmbito dessas plataformas e também a competição, que muitas vezes é inviável, ao contrário também do que se imaginava no início da internet das plataformas, né? Que, olha, essas interações vão ser espontâneas, mercados perfeitos, a concorrência está a um clique, não há barreiras à entrada. Então, parecia um cenário maravilhoso de uma grande rivalidade que acabou não se confirmando. E daí, então, uhum. esses resultados. Agora, a partir desse cenário mais macro, a gente pode dissecar um pouquinho mais os mecanismos econômicos que impulsionam, de uma maneira mais específica, esse processo de merdificação, né? Os efeitos de rede, Uhum. lock-in, financiarização. Enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque eu sei que esse assunto te interessa bastante. Bom, então vamos lá. Vou responder de novo, né? Vou responder essa pergunta com exemplos. O livro dele é super interessante, do Dr. O, porque ele trabalha por meio de casos, né? Então, vamos falar de alguns desses efeitos, né, que tornam é, esse fenômeno, né, da merdificação tão interessante para estudar, né? Um primeiro mecanismo econômico mesmo, né, que gera, que leva à merdificação é o chamado efeito de rede, que é muito fácil a gente entender porque a gente consegue entender tanto no ambiente de rede social quanto no ambiente de marketplace, né? Vamos pensar, por exemplo, uma rede social como o Facebook ou o Instagram, ou até mesmo o LinkedIn, né? A partir do momento em que aquela rede social passa a não fazer sentido para você, porque ela degrada a tua experiência. Exemplo, a cada dois feeds, né, dois posts no seu feed do Instagram, do Facebook, os três seguintes são publicidade não requerida, né, não buscada, né, mas publicidade que te alcança por meio de análise algorítmica. Você eu, Caitlin, estou de saco cheio, quero sair do Instagram ou do LinkedIn, né? LinkedIn menos. Quero sair do Instagram. Para que eu saia do Instagram, eu sair do Instagram sozinha comigo mesma, isso significa uma perda para mim. Eu estarei perdendo. Só faz sentido sair da rede é, é uma ideia de solidariedade mesmo, coletividade. Se todos nós combinarmos de sairmos juntos. É aquela historinha de sair da festa junto. Vamos embora todo mundo junto para não ficar feio? É isso. Vamos embora todo mundo junto. E essa é a ideia de efeito de rede, né? E é um mecanismo econômico mesmo, né? Porque se você sabe, vou pegar o exemplo de um fornecedor eu acho que é um exemplo que é ótimo, ele traz também o exemplo de um restaurante. Eu sou proprietária de um restaurante, eu tenho um perfil desse restaurante no Instagram,
E é por meio desse perfil no Instagram que eu faço reservas no meu restaurante, que eu divulgo eventos, que eu divulgo menu, enfim. É, para que se eu, como fornecedora de um serviço, produto, barra usuária daquela plataforma, se eu não me sinto mais satisfeita com o serviço que está sendo prestado pela plataforma, eu não tenho condições de sair, porque os meus consumidores finais, as pessoas que frequentam meu restaurante, estão naquela rede. Só faz sentido que eu saia se todo mundo sair. Esse é o efeito de rede. E isso não é meramente uma questão psicológica, de neurociência, não. Isso é real. Você quer estar onde todo mundo está. Porque onde todo mundo está é onde existe a potencialidade, a capacidade de fazer dinheiro. No final das contas, é isso. Eu adoraria vender meus sabonetes no meu site aleatório. Não vou alcançar 10 pessoas, enquanto no Instagram, com todos os mecanismos de algoritmização, etc., eu consigo alcançar muito mais gente. E isso esse efeito de rede tem a ver com o lock-in. Você fica literalmente preso, principalmente quando você percebe que o serviço que você, pro qual, né, que você contratou, ele não é que ele só pode ser encontrado naquele local, mas ele é mais facilmente, por conta da interface daquela plataforma, encontrado naquele local. Quem nunca, e eu passei por esse processo agora, recentemente, tive que voltar atrás, que é o exemplo do lock-in, né? Quem nunca, né? Quem já saiu do Spotify para migrar para o Amazon Music ou do Spotify para o Apple Music, sofre terrivelmente. O lock-in significa você vai estar preso na minha plataforma porque ela tem, né, dentro da sua conformação, inclusive da sua diagramação, enfim, ela te traz benefícios, traz mais malefícios, mas ela te traz algum tipo de benefício. Então, para você fazer essa transposição de um local para outro, é muito difícil. Eu consegui, viu? Eu consegui sair do Spotify e ir para o Apple Music e levar todas as minhas playlists, mas eu confesso que não é mais a mesma coisa. Isso é lock-in, fica preso naquele sistema. A Amazon é um super exemplo. A Google, eu acho que é o maior exemplo de lock-in, né? Quem nos escuta, quem usa DuckDuckGo como motor de busca, o Google já virou sinônimo de busca. Eu vou dar um Google, né? Na época que a internet era mato e que eu e a Ana a gente estava lá capinando, a gente usava motores de busca que não existem hoje, MetaVista, Alta Vista. Lembra do Alta Vista, Ana? A gente vários motores de busca. Demais. Né? Enfim, tem o Bing hoje ainda, mas enfim. Então, o lock-in significa que você fica preso dentro determinada plataforma, quando o serviço que ela oferece que vai oferecer melhor ali. Mas não necessariamente oferece melhor, mas você acha. E a financiarização justamente se dá pelo fato de que, a partir do momento, né, em que você, ou um usuário, vamos pensar no marketplace, né, um comprador de um produto, um vendedor de um produto, né, a partir do momento em que eles se encontram nesse marketplace, nessa plataforma, por meio, basicamente, de algoritmos, a gente está diante aí de uma exploração de dados, tanto dos vendedores quanto dos compradores, para permitir esse encontro, e quem sai ganhando ao fim e ao cabo é o próprio explorador daquele serviço, daquele marketplace. Então, a degradação, ela é quase inevitável, porque é mais ou menos aquela história, né? A troco, por que eu vou fazer um esforço tão grande para oferecer um serviço de excelência se o que eu já tenho aqui já garante que eu seja muitíssimo bem remunerado, que os meus acionistas sejam muitíssimo bem remunerados? Então, Quais são os resumidamente, incentivos na linguagem econômica, né, Caitlin, para quais que são a os gente incentivos? invista em qualidade, se de fato o cenário é esse que você falou, né? E enquanto você falava de lock-in, eu lembrava o quanto é perigoso, e muitas vezes acontece, a perigosa combinação entre o efeito lock-in e alguns tipos de dark patterns que são utilizados exatamente para inviabilizar a saída. Ou Exatamente. seja, você, ainda que conseguisse,
encontrar alguma compatibilidade na sua outra alternativa e etc, mas muitas vezes você não consegue sair mesmo da sua Exatamente. plataforma original, né. Não, exatamente. Não, e o lock-in tem a ver também, acho que com a quantidade, com o uso, né, quantidade de usuários. Vou dar um Uhum. exemplo, bom, enfim, aqui no Brasil o Lyft não chegou a Lyft, que é a plataforma de mobilidade urbana, né, tipo Uber, não chegou a ser algo, né. Mas nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, a Uber ela é onipresente, mas ela não é a única plataforma de mobilidade, né? E, no entanto, ela é a, sem dúvida, sem a menor dúvida, é a plataforma que mais angaria, que mais usuários tem. Por que isso? Porque quanto mais usuários tem, mais motoristas terão, quanto mais motoristas terão, mais usuários terão, e assim você vai criando essa Uhum. ideia, não só, né, da rede, mas também de você ficar preso ali. Você não É, sai dali, se você sair dali, você vai ter ou um preço muito maior do que é o praticado pela Uber, ou um serviço que não te garante uma segurança, muito entre aspas, que a Uber te garantiria, sim. né? É um problema seríssimo. E tudo isso que você falou ainda se une com essa gestão informacional por meio de sistemas de recomendação, ranqueamento, moderação automatizada, que muitas vezes prioriza os conteúdos pagos ou de alto engajamento em detrimento de conteúdo de qualidade, de relevância, de pluralidade. Tema, aliás, sobre o qual a gente já teve oportunidade de falar em outros podcasts, né, Caitlin? Sim. E aí eu me lembro mais um caso interessante, que é o caso da Apple, né? O caso da Apple, inclusive, já foi tratado, né? Inclusive, é tão interessante esse caso da Apple que hoje o próprio regulamento europeu de mercados, né, que é o DMA, que é o Digital Markets Act, ele proibiu essa prática da Apple, que é recorrente, né? E acabou se tornando um caso paradigmático, que é a questão do controle do ecossistema fechado, né? Uhum. Que é o modelo da App Store, que é muito diferente do modelo da Play Store da Google, do Android, né? Como é Uhum. que funciona a App Store, né? E qual foi a grande questão em cima da loja de aplicativos da Apple? É que na loja de aplicativos da Apple aconteceram três coisinhas muito singelas. Primeiro, a Apple cobrava taxas que eram consideradas excessivas para os desenvolvedores, né, colocarem os seus aplicativos dentro da loja. Elas cobravam uma taxa considerada, a Apple cobrava uma taxa considerada excessiva para os desenvolvedores. Existia uma restrição à distribuição desses aplicativos e pagamento, na verdade, desses aplicativos fora da loja oficial. Então, por exemplo, eu vi um aplicativo de compra e venda de ingresso e eu quero baixar esse aplicativo no meu celular pela Apple Store, mas eu quero pagar pelo site do desenvolvedor daquele aplicativo. Eu não posso fazer isso. Existe uma restrição a essa distribuição e pagamento fora da loja. E isso era um no-no, ou seja, se o desenvolvedor fizesse isso e a Apple tivesse conhecimento, ele era banido forever and ever do, ah, ah, da App Store, né? E a terceira é a questão da visibilidade do ranking de aplicativos. Como é que eu sei, né, que estou buscando um aplicativo qualquer, um aplicativo para não sei, para mobilidade mesmo, né? Para aluguel de bicicleta, sei lá. Como é que eu sei que o aplicativo A é melhor do que o B? O que que me garante, né? Basta dizer que é patrocinado, eu preciso. Como é que funciona esse ranqueamento? O ranqueamento funciona com base no pagamento para a Apple, para que aquele aplicativo aparecesse primeiro. E aí o Digital Markets Act europeu, né, passou a exigir a abertura, né, para as lojas, né, os chamados third party app stores, né, que são as lojas de aplicativo de terceiros e sistemas alternativos de pagamento. Então, justamente, né, visando diminuir essa dependência econômica e o lock-in, né? Então, só trazendo mais alguns exemplos, né?
E aí, claro, né, quando você tem sistemas de recomendação, ranqueamento e moderação, que são pagos, patrocinados, o que acontece, não necessariamente, mas muito usualmente, o que acontece é que materiais, né, esses links patrocinados, né, eles, em grande medida, não são nem aquilo que o usuário estava buscando ou não tem um valor ou uma qualidade que é interessante para aquele usuário. É aquela velha história, né? Se meu produto é bom, eu não preciso dizer que é bom. Então, se ele não é tão bom, eu tenho que fazer propaganda. Não necessariamente isso é verdadeiro, mas o fato é que esses sistemas que priorizam, né? Esses sistemas de recomendação que priorizam o conteúdo pago, priorizam o engajamento, né? Eles servem como uma forma de manter as plataformas, né, sendo remuneradas, evidentemente, estão sendo pagas para isso, e ao mesmo tempo degradam, né, merdificam a experiência do usuário, porque ele não vai ter a capacidade de encontrar produtos e serviços diferentes daqueles que são publicizados e pagos pelas plataformas, para as plataformas. Então, eu acho que o Dr. Off traz no trabalho dele, né, no livro dele, ele traz muito, de uma forma bastante interessante, a conexão entre engajamento e conteúdo pago e questões relacionadas a efeito de rede e lock-in. Uhum. Posso dar um exemplo Claro. recente disso? E aí depois eu vou fazer uma pergunta para você. Um exemplo recentíssimo disso é o fenômeno de cosméticos coreanos. E que é um fenômeno, é impressionante. Em qualquer Facebook, Instagram, TikTok que você entre, então, e isso acaba resvalando para os marketplaces, né, para mercados livres e Amazons da vida, né? Em todas essas redes sociais, o fenômeno hoje é o cosmético coreano. O cosmético coreano serve para tudo. E aí a gente tem uma questão que é, por que cosmético. A gente não se pergunta, né? Por que cosmético coreano está tão na moda? Por que estão vendendo esse negócio? Como é que se chegou a né, uma amplitude, né, de engajamento de pessoas, né, fazendo propaganda desses cosméticos? Como é que se dá, né, essa, esse fenômeno, né? Justamente por conta do conteúdo pago, né? O conteúdo pago gera engajamento, no final das contas, verdadeiro ou não, e isso acaba levando à recomendação de conteúdos e de serviços que não são necessariamente tão adequados ou queridos pelos consumidores ou usuários. Eu não comprei nenhum cosmético coreano ainda não, tá? Já Só eu para não deixar posso falar a claro. mesma coisa. Não falei. Mas eu acho que é um fenômeno, né, Ana? A gente Não, é sem dúvida. bombardeada por isso, Sem né? dúvida. E toda vez que eu me vejo caindo feito uma pata, porque eu sei que eu estou caindo, mas eu falo, mas a vontade de consumir é um pouco maior, então realmente é um E problema é sério. isso. Mas, Caitlin, para além disso, na verdade, a gente ainda teria uma série de outras questões, algumas até que a gente já teve oportunidade de abordar em outras discussões relacionadas a plataformas, né? Ou seja, as discussões concorrenciais sobre a autopreferência de produtos e serviços das próprias plataformas, as possibilidades de abuso de posição dominante, os impactos e riscos para consumidores e titulares de dados, publicidade disfarçada, os padrões manipulatórios, exploração comportamental. Desse emaranhado todo, o que que você acha que chama mais atenção do livro? Eu acho, como ele trabalha, né? Ele no livro, ele traz estudos de casos, né? Ele traz as grandes plataformas merdificadas, né? Para cada uma, ele conta uma historinha, né? Uma historinha é ótima, né? Mas para cada um, ele traz realmente um case, né? O que cada Uhum. desses quatro, né? Amazon, Apple, Google e Meta, que são. Ele fala também da Uber mais à frente, mas o que esses quatro principalmente
como é que eles merdificaram as suas plataformas, né? Uhum, E aí, resumidamente, né? A Amazon, por exemplo, merdificou a plataforma dela através do que ele chama da captura do valor via a infraestrutura de mercado. Então, ou seja, ele a própria estrutura do mercado, né, de produtor, fornecedor, intermediador, consumidor, a Amazon acaba capturando toda essa estrutura e deixa de ser um marketplace para ser um produtor e vendedor no seu próprio marketplace. Então, ela acaba, numa única tacada, compondo todo o setor produtivo, né? Desde o momento da produção, da exportação, da importação, da venda, né? Então, essa infraestrutura do mercado é capturada e se torna, por conta desse efeito de rede, né, e do lock-in, se torna uma infraestrutura quase monopolista, né? uhum, É, no caso da Apple, né, ele considera, né, que na Apple o que existe, o fenômeno da merdificação se dá justamente por conta da renda, da extração de renda via o controle do ecossistema. Então, a Apple ela controla o sistema operacional, controla a loja de aplicativos e, por meio desse controle, ela extrai a renda sem necessariamente, sem necessariamente não permitindo aqueles que utilizam o ecossistema delas atuarem fora daquele ecossistema, uhum. né? Então, bom, a gente tem vários exemplos, né, para além da Apple Store, se você pensar no próprio iPhone, né, a migração do iPhone para o Android, hoje é facilitada. Há coisa de 10 anos atrás, ou bem você tinha um Apple ou você tinha um Android, porque os dois não se comunicavam. Esse é um problema também, né, Ana? É o problema da interoperabilidade, é um problemaço que a gente tem no Ah, sentido até de mercado mesmo, né? exato. De concorrência, né? E que No, inviabiliza, se você parar para pensar, a opção do consumidor em diversos planos e níveis, até mesmo a discussão sobre portabilidade de dados, né, que está sempre refém também da interoperabilidade. exatamente. Que é o problema que eu sempre eu fico irritadíssima, que é o problema das fotos, né? Sim. Como é que eu tiro as fotos do iCloud e passo para fotos da Google? Como é que eu levo os meus livros, que são livros da Kindle, para o meu Apple Book? Não existe sistema interoperável ainda, e não sei se existirá, porque existe um interesse, né, na manutenção daquela estrutura, né? A livraria, na verdade, né, ela deixa de ter um local para as pessoas, né, buscarem livros e valores diferentes e passa a ser de fato um negócio monopolista. Ou bem se você tem um Kindle, ou bem você compra o livro aqui, ou você compra um livro em outro lugar, ou transforma em PDF, ou enfim. É. O caso da Google, né? O caso da Google, ele diz que a merdificação se dá através do que ele chamou de manipulação da visibilidade informacional, que é justamente os ads, né? Os links patrocinados e os ads, né? E que fazem com que, na realidade, ninguém vá mais para a página 2. Fique todo mundo, os resultados sejam alcançados pela primeira página da Google, que hoje já vem com o Gemini, né, embutido, já com o resultado da inteligência artificial, que já te leva para outros links patrocinados que você nem se dá conta que são patrocinados. E aí você tem uma restrição daquilo, da informação que chega para você, né? Quase como se você estivesse, de fato, dentro de uma bolha. Uhum, E, e no caso da meta, o que o Dr. chama, né, da metificação nesse caso é o que a gente já conhece da monetização do comportamento, uhum, a monetização intensiva do comportamento. E aí, de fato, todos nós somos vítimas, né, do algoritmo que utiliza os nossos dados para nos trazer, em tese, resultados mais queridos, mas que são só em tese mesmo. Eu acho que para cada um desses estudos de caso, né, a gente tem
uma situação diversa de merdificação. Agora, agora, é claro, né? Existe regulação? Essa que é a questão. Ao fim e ao cabo, a pergunta vai para você. Eu acho que existe. Então, me Talvez fala como é que a não gente na faz isso. extensão suficiente para isso, mas vamos ver. Você mencionou uma série de problemas que impactam diretamente na vida dos consumidores e dos cidadãos. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor, uma série de direitos do consumidor. O consumidor, obviamente, tem o direito de não ser manipulado, e isso se extrai em diversas passagens do Código de Defesa do Consumidor, até pelo cuidado que o código tem com todas as medidas que poderiam levar a essa manipulação, como, por exemplo, é o caso da propaganda e do marketing. Tema que é muito bem tratado e com muito cuidado, inclusive exigindo que a propaganda se apresente como tal, exatamente para que o consumidor não possa ser induzido em erro e consiga fazer os seus juízos da maneira mais informada possível. No campo dos usuários comerciais, essas discussões sobre efeito lock-in, que também se estenderia aos usuários não comerciais, a depender da plataforma, mas discussões sobre autopreferência e tantas outras coisas, nós temos também um direito concorrencial que, se bem aplicado, poderia resolver esses problemas. Então, eu até parto da premissa de que sim, temos que evoluir na regulação, talvez tenhamos que ter uma regulação semelhante ao do Digital Markets Act, talvez com o marco da inteligência artificial, já que aqui estamos falando também de governança algorítmica via inteligência artificial, então a gente também conseguiria uma série de coisas, o marco evita e procura restringir todas as possibilidades de manipulação comportamental, por exemplo, né? Agora, uma coisa é certa: enquanto essas legislações novas e mais específicas e mais adequadas não surgem, eu parto da premissa que a gente tem muita coisa a ser feita. Eu tinha esquecido de falar, a LGPD. Quantos e Sim? quantas, né, práticas poderiam ser evitadas se a gente aplicasse a LGPD, a começar pelo princípio da transparência, a começar pelo princípio Exatamente. da minimicidade, da proporcionalidade na utilização dos dados, princípio da finalidade. Então, na prática, Caitlin, o que a gente percebe é que esses modelos, em muitos casos, eles descumprem frontalmente uma série de dispositivos da LGPD, que vão desde os princípios até os direitos dos usuários, até as bases legais de tratamento, dentre outros, né? De fato, Uhum, aqui, a sensação que a gente tem é que esses agentes chegaram a um tal grau de poder que eles, de fato, são relativamente imunes, ou se não absolutamente imunes a qualquer tipo de regulação. E eles não estão dispostos a mudar o seu modelo de negócios diante apenas de uma regulação que muitas vezes ainda é fraca, é errática, é de difícil compreensão. A gente tem visto também a luta dos tribunais brasileiros, que muitas vezes não sabem como aplicar os instrumentos legais que nós já temos a esses casos, ou que muitas vezes até sabem, mas não têm a coragem necessária. uhum. Agora, Ana, você acha que existe uma saída regulatória? Já entendemos que sim, potencialmente, né, se houver uma regulação de mercados à moda europeia, isso já, inclusive, já vem sendo discutido no nosso Congresso Nacional. Mas você acha que existe um outro tipo de saída já hoje técnica? Por exemplo, a obrigatoriedade desses grandes plataformas, né, os very large Uhum, platforms, né, de adotarem uma interoperabilidade obrigatória. Então, maravilha. Você é um very large, você é uma grande plataforma, aí tem lá a definição do que seria uma grande plataforma. Então, se você é uma grande plataforma, você tem que, dentro do serviço que você presta, você obrigatoriamente tem que trazer algum tipo de sistema que permita a interoperabilidade. Então uhum, é isso. Então a foto que eu salvei no iCloud tem que ser transferida para o Google Fotos com um botão e acabou. E uhum. sem mais. Isso seria uma saída técnica? Ou você vê isso como, por exemplo, algo que mexe com questão concorrencial?
limita exercício econômico. Não, É, sinceramente, é claro que como tudo na vida, né, a gente precisa saber implementar essas medidas adequadamente. Mas se a gente parte da premissa de que hoje uma das principais barreiras concorrenciais e uma das maiores responsáveis pelo efeito lock-in é exatamente a falta de interoperabilidade, a gente vai ter que caminhar para isso, inclusive para tornar efetivos uma série de direitos como o da portabilidade previsto na LGPD. uhum, Então, isso vai envolver algum contato entre as empresas? Sem dúvida nenhuma, e é para isso que vai ter existem as que. regras antitruste, né? Ou seja, aqui é aquele preço que é necessário e que é até bom que seja pago, né? Nós vamos colocar realmente agentes econômicos que vão precisar, claro, seguindo protocolos antitruste, ter um grau de interação na medida suficiente para viabilizar a interoperabilidade, sem, obviamente, se aproveitar disso para trocar informação sensível e tantas outras coisas. Sim, sim. Ou seja, é possível uma interoperabilidade sem que haja aí a violação de um segredo de negócio, qualquer coisa, os algoritmos secretos, etc, etc. Sim. Dá para E, fazer. e provavelmente essa também é uma discussão já antiga e de outros podcasts, né? A gente tem que repensar o segredo de negócios, né, Caitlin? Porque Ah, não é que sim. não Isso devamos sem dúvida. protegê-lo, mas ele não pode ser visto com essa aura sacrossanta como se fosse algo absoluto, completamente, né, incompatível com qualquer outra garantia. Dificilmente a gente vai conseguir soluções regulatórias viáveis se a gente não resolver problema de transparência. E aí o segredo de negócio se torna um calcanhar de Aquiles. Maravilha, Ana. Para terminar, eu queria trazer uma provocação aqui para você, que é a seguinte, que ele, o próprio Dr. Off traz no livro dele, que é a seguinte: se a gente quer plataformas como infraestruturas públicas ou como máquinas privadas de extração, deixa a gente entre dois lados meio complicado, né? Dá vontade de falar assim, dá para não Ah, escolher nenhuma dessas dá para escolher nenhuma possibilidades? dessas duas? Tem um Né? meio termo. Eu É, confesso que eu me preocupo um pouco. Claro que aí a gente teria que, inclusive, discutir o que é uma infraestrutura pública, né? sim, Porque sobre vários sim, aspectos elas já são, do ponto de já vista são, fático. A gente vê uma rede social hoje é uma praça pública sobre vários aspectos, com certeza. né? Mas me preocupa a gestão pública, ou seja, da gente É, colocar o Estado nessa equação. é, Especialmente porque a gente aqui está discutindo concorrência. Então, o que eu quero, na verdade, são exatamente. mais agentes privados competindo pelo mérito nesse mercado. E me parece que aqui o melhor, o adequado papel do Estado seria realmente o de regulador. Então, a merdificação é uma falha técnica ou é um modelo de negócio? Essa também é uma pergunta difícil. Eu acho que a gente chegou à conclusão que, de forma absoluta, ela não é nenhuma coisa nem outra, né? Mas talvez, a partir do momento em que os agentes econômicos começam a perceber que resultados não intencionais são lucrativos, provavelmente eles incorporam, né, esse modo de fazer negócios e talvez aquilo que não fizesse parte da estrutura do negócio, ou que não fosse o propósito, a partir de um certo momento se torne. Parece Uhum, que essa segunda alternativa encontra alguma aderência na realidade, né? Ou seja, que esses agentes uhum. de fato já incorporaram a merdificação na estrutura dos seus modelos de negócio. Mas assim como eles fizeram isso, eles também poderiam desfazer se a gente tivesse um cenário de regulação e concorrência adequados. Então, em resumo, as plataformas elas começam boazinhas, elas crescem com base na confiança e depois elas se degradam pela lógica da extração. É isso? Eu nem diria que elas nascem boazinhas, né? Porque eu acho que é legítimo de todo agente econômico que busque o lucro, e eu acho que todos esses agentes entraram no mercado para lucrar. A grande questão é Sim. que você lucra mantendo padrões de qualidade, respeito ao direito dos cidadãos e dos consumidores, sem gerar externalidades negativas e tudo isso que a gente falou. Então, parece que no início, diante de uma série de fatores, não propriamente regulatórios, mas fatores de mercado, se ela precisa ter massa crítica, se ela precisa conquistar
consumidores, ela certamente vai investir na qualidade. Então, eu acho que a gente consegue analisar essa trajetória muito mais pelos incentivos econômicos do que propriamente pelo perfil. E no fim das Uhum, contas, é realmente esse incentivo econômico que pode ser o fator mais determinante para a gente entender o comportamento delas e principalmente como esse comportamento foi sendo alterado ao longo do tempo. uhum. Né? Maravilha, Não Ana. sei se você está de acordo. Super de acordo, super de acordo. E esse livro, gente, a gente recomenda, ele ainda não está traduzido para o português. Ele se chama Enshittification, do Cory Doctorow, esse jornalista que a gente utilizou aqui como ponto fundamental da nossa conversa. Mas quem sabe daqui a pouco não sai um artigo, espero que não censurado, de merdificação aí, publicado por nós duas, hein? Não é? Muito bem. Eu acho que fomos aqui fidedignas ao autor do livro, então, portanto, qualquer incômodo com a palavra, por favor, que não seja atribuído a nós. Realmente não havia nenhuma outra tradução que a gente entendesse que pudesse representar a preocupação do autor, e foi tão somente essa a razão da escolha da palavra. Maravilha. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal. Muito obrigada por ouvir o nosso podcast Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Vocês também podem ver os outros episódios nas nossas plataformas de streaming. Até a Isso próxima. aí, gente. Num contexto de medificação, quanto mais a gente divulga bons conteúdos, de certa forma, mais a gente ajuda a reverter esse processo. Um beijo, até a próxima.